Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. Palavra de Deus de hoje, neste dia em que celebramos a cátedra de São Pedro, apóstolo, que celebramos a nossa comunhão com o Papa, com a Igreja de Roma, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia. Jesus, que foi à região de Cesareia de Filipe, ali perguntou aos seus discípulos. Jesus está na região de Cesareia de Filipe com os seus discípulos e pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pergunta o que o povo pensa dele, o que as pessoas normais, o que a sociedade do seu tempo pensa dele. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Interessante aqui o título, Filho do Homem. Filho do Homem relembra bem Daniel, aquela figura celeste. Filho do Homem é um título aplicado a Jesus, que relembra a sua condição celeste, a sua condição de Filho de Deus, mas relembra também o homem do dia a dia. Filho do Homem é uma expressão que podia significar simplesmente o homem. Relembra o ministério terreno de Jesus. Relembra o seu poder taumaturgo, o seu poder de fazer milagres. Filho do Homem é um título importante. O interessante é que Jesus pergunta quem dizem os homens ser o Filho do Homem. Interessante que esse título aparece sempre na terceira pessoa. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Amados e amadas de Deus, colocam Jesus na perspectiva de um dos grandes profetas, do Antigo Testamento. Então Jesus perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Agora Jesus pergunta para os discípulos: vocês que estão comigo, vocês que caminham comigo, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Amados e amadas de Deus, Simão Pedro responde que Jesus é o Messias, é o esperado, é aquele que o Antigo Testamento esperava, e que este Messias é o Filho do Deus vivo. Quer dizer, não é um simples homem, mas é Filho de Deus. Que este Messias não é simplesmente um Messias terreno, mas ele vem da parte de Deus, e diante do Deus Todo-Poderoso, ele é o Filho. Tanto que Jesus vai responder para Simão Pedro dizendo: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Amados e amadas de Deus, Jesus diz para Simão Pedro que o Pai revelou para ele quem ele é. O Pai revelou a Simão Pedro a identidade mais profunda de Jesus, de ser o Filho de Deus, diante do Deus Todo-Poderoso, de ser o Filho. E o Evangelho termina Jesus dando a missão a Pedro.
Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Amados e amadas de Deus, Jesus dá a missão a Pedro. Pedro é aquele que, através dessa pedra que é Cristo, deve edificar a igreja. Pedro recebe o poder de ligar, o poder de desligar. Contemplemos esse texto do Evangelho, nesse dia em que celebramos a nossa comunhão com a Igreja de Roma, nesse dia em que celebramos a Cátedra de São Pedro. A Cátedra de São Pedro é a Cátedra do Papa, é o dia em que celebramos a nossa comunhão com Pedro, a nossa comunhão com o Papa. Renovemos nossa comunhão com Pedro, nossa comunhão com o Papa Francisco, rezemos por ele, rezemos pela sua saúde e também nos perguntemos: quem é Jesus para mim? Jesus é verdadeiramente para mim o Filho de Deus? Jesus é o meu Salvador? Jesus é verdadeiramente o tudo da minha vida? Ele é verdadeiramente para mim o Filho de Deus? Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.